Fala, Tanaka! E hoje o japonês vai contar para vocês 5 fundos imobiliários baratos abaixo de R$ 10 cada cota para você começar a fazer ali a sua renda passiva, começar a sua formação de bola de neve através dos aluguéis isentos de imposto de renda, que são os dividendos dos fundos imobiliários, e ainda dá para receber dividendo esse ano. E sejam muito bem-vindos a Investir e Coçar, o canal mais gostosinho que fala sobre fundos imobiliários, sobre aluguéis isentos de imposto de renda e sobre o sonho de você ser o seu barriga shapeado, indo para Acapulco e recebendo ali os seus dividendos, formando a sua renda passiva forever, que é o que o senhor barriga já fazia lá atrás no México. E isso hoje, obviamente, é muito mais fácil para você fazer aí na sua casa com apenas R$ 10. Que é o Ibovespa dos fundos imobiliários, que é uma cesta de fundos imobiliários que medem a variação das cotas de todos os fundos que compõem esse índice. Esse ano tinha subido um bocadão, e eu digo tinha porque no último mês ele sofreu muito e as cotas derreteram um bocadão. Isso por conta do momento tenso que a gente tem vivido, principalmente por conta da eleição e desses passos que está deixando todo mundo tenso em relação à equipe econômica, furo o teto fiscal, não furo o teto fiscal, o negócio está bastante tenso. Porém, o IFIX, desde a sua fundação, do seu início lá atrás, ele já rendeu mais ou menos 88%. E como eu falei para vocês, sempre falo, desde 2020 as cotas estão andando de lado. Isso, obviamente, que um fundo subiu aqui, outro fundo caiu ali, então a gente tem todas essas variações. Mas a sexta, o IFIX, tem andado de lado sim há uns 2 anos depois da pandemia. Isso porque o IFIX e os fundos imobiliários têm a maior parte de investidores sendo pessoas físicas, nós meros mortais. Então não tem grandes oscilações de variação de cota assim, porque não tem grandes fundos alocando nesses fundos. E aí o que acontece também é que demora mais para ter essa valorização da cota. Porém, o investidor aí do outro lado que quer investir em fundo imobiliário tem que pensar que essa parcela dos fundos imobiliários vai poder subir, deve subir ao longo do tempo sem a variação da cota. Porém, o que mais interessa são os dividendos, que é a renda mensal. São os dividendos mensais para você gerar aquela renda passiva para lá na frente não precisar necessariamente depender só do INSS e você conseguir o seu aluguel, que era do antigamente do vô e da avó e até dos pais e do tio do terrenão, que era comprando as casinhas de aluguel, e agora você consegue fazer isso de forma muito mais inteligente e otimizada através dos fundos imobiliários. Mas antes de ir pro vídeo, eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal japonês, tocar também aqui, ó, flauta, caragatinho, toda vez que o japonês soltar um vídeo, você seja notificado aí do outro lado. E para quem não sabe, o japonês também tem um escritório que atende clientes acima de R$ 40 mil. Então, se tiver R$ 40 mil, já clica aqui no link, quero ajuda com assessoria, minha equipe liga para você. O japonês atende clientes acima de R$ 10 milhões. E lá no meu escritório tem uma equipe muito topzera da IK Research que fez 2 planilhas para você aí conseguir escolher os seus fundos imobiliários sozinhos. Uma é totalmente automatizada com todos os indicadores, inclusive tem até um screener para escolher fundos automaticamente. E além dessa planilha tem uma outra que é para você analisar fundamento por fundamento, que é muito interessante para você conseguir tomar sua própria decisão e não só escutar o japonês e ver insight qual fundo que é o melhor. Aí você próprio toma a rédea do seu dinheiro e vai para cima, tá bom? E se precisar de ajuda lá, EQI, por exemplo, a gente sempre fala que é uma segunda opinião médica de graça. Então, se quiser tomar conta do seu dinheiro sozinho, você toma. E se precisar de ajuda nossa, também tem, totalmente de graça para você aí, investidor. Muita gente também não sabe, o japonês estreou um talk show, Faria Lima Leite Show, já foi a Carol Pfeiffer, a Louise Barça, agora vai o Clóvis de Barros e o Carlos Tramontina, vai muita gente topzera no talk show do japonês, que vai sair ainda esse ano esses episódios. A gente já teve o Jorginho, já teve também o Forpão, que é o Luiz Nunes do Forpão, teve vários outros entrevistados topzera lá. Corre lá e se inscreve já pra nós, Vlau. Só a última coisa, antes de a gente entrar na lista, muita gente pergunta, mas Japão agora vamos investir em fundo imobiliário, Japão não tá tenso momento? Lembrando que sempre em momentos tensos tem grandes oportunidades, e a lista que eu sempre faço do começo do mês dos fundos imobiliários mais recomendados pelos analistas para investir no
mês corrente, no caso novembro de 2022, estão mais baratos do que no início do mês. E essa lista, obviamente, tem conseguido bons ganhos ao longo do ano. Só esse mês que deu essa lascada. Então, sim, tem grandes oportunidades ainda. Então, quanto mais barato uma coisa, é melhor para ela ser comprada. Porém, lembrando que para investidores muito iniciantes, que é o cara da renda fixa, né, aquele cara tenso que nunca investiu em nada de renda variável, está um momento de fato muito complicado. Isso porque a bolsa e aí os fundos imobiliários entram nesse pacote, devem chacoalhar muito com a decisão da equipe econômica, fura-teto, não fura-teto. Então tem muitas questões. E fora isso também a renda fixa está linda, maravilhosa, tanto para quem investe em pós-fixado, que é só deixar ali rendendo ali os 14%, mas também nos tesouros pré-fixados e agora também IPCA deram uma nova oportunidade de compra. Isso porque o DI Futuro, que mede o risco país e essa precificação da Selic lá na frente, deu uma chablauseada. Então você consegue pegar hoje títulos IPCA mais 6, quase 7 e também títulos Tesouro Direto, que é o mais seguro do Brasil hoje, pagando 14%. Então pense muito bem colocar o seu dinheiro ali, quem você que é mais novinho, tá bom? E quer começar a investir, comece com pouco. Nesses fundos eu vou falar para vocês, vão ser apenas R$10, mas já dá para você sentindo. Mas calma, Brasil, porque o mercado tem todo dia. Então se não começar agora, pode sentir começar mais para frente, quando você sentir ali mais segurança nesse mercado de renda variável. Então vamos lá, começar a lista de fundos imobiliários que pagam dividendos mensais abaixo de R$10 o valor da cota. E o primeiro deles é o VGHF11. O Valora Hedge Fund é um fundo híbrido e está custando aí mais ou menos R$ 9,08 e está pagando dividendos mais de 17%, Brasil. É isso mesmo, 17%. E esse é um cara que é bem híbrido no caso. Ele investe em CRIs, em cotas de fundos imobiliários, em ações e algumas SPS, que são CNPJs específicos para determinadas construções. Isso foi criado lá atrás por conta dos riscos trabalhistas, risco de calote. Então todas as construtoras, quando vão construir algum empreendimento, eles criam essas SPS de um determinado empreendimento. Então ele também investe nessas tais bichinhas. É o VGIR 11. E esse cara assim é um fundo de CRI, é um fundo que só investe em papéis. Esse é um fundo que você precisa começar a olhar por conta da carteira dele, que tem ali mais de 90% alocados em CDI+, que é o benchmark. Então ele aloca em PCA, IGPM ou em CDI. E hoje, por conta de talvez esse possível aumento da taxa Selic ou talvez manutenção durante um longo tempo, faz com que esse cara comece a tomar ali grandes proporções dentro das carteiras dos investidores. O Valora está custando R$10, está pagando mais de 14% de dividendos. O próximo fundo é ele, MXRF11, o Maxi Renda. Ele está custando hoje R$10,05 e está pagando quase 12% de dividendos. Esse sim é um fundo também híbrido e que todo mundo ama, porque é um dos mais antigos da Bolsa de Valores. E ele é legal também porque tem ali uma boa divisão entre CDI e IPCA. Tem quase 40% em CDI e o restante quase todo em IPCA. Então é uma distribuição muito interessante para principalmente quem está começando a investir o seu dinheirinho em fundo imobiliário. O próximo fundo é o TORD11, Tordesilhas Fundos Imobiliários. Ele está custando mais ou menos R$ 7,58 e está pagando quase 14% de dividendo. TORD também é um fundo híbrido, então ele investe tanto em fundos imobiliários quanto em papéis. E ele tem um benchmark já quase todo voltado para IPCA, para a inflação. E tem pouquinho, quase 8% em IGPM, que também está bastante topzera nos últimos anos. O próximo fundo é ele, Brasil. É da casa, é topzera. Eu conheço o gestor e sei onde está alocando. E é muito legal ver toda a equipe da Asset conseguir criar um fundo tão topzera assim, que é o EQI R11, que é o EQI Recebíveis Imobiliários. Ele está custando hoje R$ 8,98 e está pagando quase 14% de dividendos também. Boa parte da carteira dele voltado para o IPCA e tem ali uns 14% em CDI. Só que não é qualquer IPCA e qualquer CDI. Então a gente tem IPCA mais quase 8 e CDI quase 7. Então são ótimos títulos para você adquirir e comprar e segurar ao longo do tempo. Para quem ficou até aqui, vou deixar todos os relatórios gerenciais para vocês darem uma olhada nos relatórios e ajudar também nessa planilha que eu falei para vocês baixarem, que vai estar aqui no link da descrição. Vou deixar lá no meu grupo Telegram, então é só correr lá que vai estar todos os relatórios gerenciais. Eita, Naka, o que você tem feito com o seu dinheiro? Tem
comprado fundo imobiliário agora, tem comprado ações ou tem deixado em caixa para o ano que vem tomar a sua decisão. Lembrando que nunca tem o melhor momento, né? A não ser quando a gente olha para trás. Então por isso é muito importante que você estude sempre bons investimentos para que no momento certo que você sentir no seu coraçãozinho, talvez o gráfico indicar, você dê aquela tchau blauseada. É isso aí, beijinho, furico charão de vocês, no Medeiros Minha Barra, investir em coçadas, começar.